Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos, então, aqui para eu falar com vocês agora a respeito da aula 5 do programa do material Aprender Sempre. Se você não viu os vídeos anteriores, clica aqui, eu deixei os links, ou aqui na descrição também, vocês encontram os links para a explicação das aulas anteriores, porque elas são continuações, tá? Então, se você não assistir a aula 1 e a aula 2, pode ser que fique muito difícil para você seguir daqui para frente. Aulas 3 e 4 não faremos, conforme está escrito no nosso cronograma. Então, vamos lá. Pessoal, da aula 5, também não faremos tudo, faremos apenas a produção de uma entrevista escrita. Aqui vocês têm as orientações, tá? Então, você vai escolher alguém para você entrevistar. Você vai decidir se você quer falar a respeito da vida pessoal ou da vida profissional dessa pessoa. Eu vou trazer para vocês, junto com esse vídeo aqui, depois deixo um link. Vocês já viram, na verdade, né? 2 exemplos. Eu nem preciso trazer, já tem 2 exemplos de entrevistas escritas. Então, eu quero entrevistar minha mãe sobre o trabalho dela. Ou eu quero entrevistar minha mãe a respeito da vida dela, como que foi. Você escolhe. E é muito importante você se programar muito bem, antecipadamente, porque você vai escolher a pessoa que você vai entrevistar, você vai escolher o tema da sua entrevista, tá? E depois você vai fazer as perguntas. Quantas perguntas? Olha, pelo menos umas 5, né? Umas 5 perguntinhas aí, para ter um conteúdo legal. E como que você vai fazer? Dica número 1. Não precisa escrever o tempo todo, desde o início da sua entrevista. Você pode gravar pelo celular. Eu quero entrevistar minha tia, só que ela mora lá no estado do Rio de Janeiro. Marca um horário com ela, no WhatsApp. Manda as perguntas por escrito para ela. Vou te mandar as perguntas aqui no WhatsApp, a senhora me responde aqui pelo WhatsApp também, pelo e-mail, como vocês preferirem, tá? Vou entrevistar aqui a minha mãe, só que a minha avó não sabe escrever. Faz essa entrevista de forma oral, grava ali, pega seu celular, põe no gravador, faz as perguntas, depois você transcreve, você vai ouvindo, pausando e escrevendo. Então, existem várias maneiras de você fazer essa entrevista, e você vai escolher qual que é a melhor para você, tá? Só que a maneira que você vai trazer para mim é de forma escrita. Então, não tem problema. Se você gravou por áudio, você vai ter que escrevê-la, tá? Essa vai ser uma entrevista escrita. Aqui tem algumas orientações. A única coisa, pessoal, olha, o passo seguinte é produzir um convite para a pessoa entregar para a confirmação. Não precisa fazer esse convite, tá? Pergunta ali para alguém que você queira entrevistar. Combina o dia, faz as perguntas, combina o tema, vê com a pessoa se ela pode falar sobre esse tema, né? Fala, olha, eu gostaria de te entrevistar a respeito da sua profissão. Talvez ela não quer falar da profissão dela, né? Então, você não vai conseguir nada ali com ela a respeito disso. Então, programe seu tema, sua pessoa que você vai entrevistar, suas perguntas. Pesquisem no Google se vocês precisarem, pesquisem ali no Google outras entrevistas, podem me perguntar também que tipo de pergunta você pode fazer para a pessoa, mas eu gostaria de ver a criatividade de vocês, tá? Então, essa atividade 2 aqui, da entrevista gravada, vamos deixar de lado por enquanto, vamos fazer apenas a entrevista escrita. Recapitulando, vocês vão produzir uma entrevista. Essa entrevista deve ser escrita, ou seja, você vai pegar uma folha ou um documento aí do Google Docs, vai ter a pergunta por escrito e a resposta por escrito. Como você vai fazer isso? Da maneira que você quiser. A gente pode gravar as perguntas, só que depois eu tenho que transcrever, tá? Não quero áudio, quero uma entrevista escrita, ok? Então é isso, a aula 5, gente, não tem nem segredo, né? Então, o que eu vou fazer? Vou aproveitar esse vídeo aqui e já vou falar sobre a aula 6, tá? Da aula 6, é o seguinte, depois que você terminou sua entrevista, você precisa revisar. Você não vai me entregar uma entrevista com falhas, faltando respostas, com erros, né? De ortografia, de gramática.
Então, você precisa revisar o seu texto. No caso aqui, somente o texto escrito, somente a entrevista por escrito. Eles trazem, pessoal, algumas orientações, tipo de um roteirinho, para você ver se a sua entrevista está legal. Então, por exemplo, a imagem da pessoa entrevistada, poxa, eu consegui, então, uma foto da pessoa que eu entrevistei minha mãe, entrevistei minha avó, minha tia, meu vizinho, consegui uma foto. Sim ou não? Você não precisa responder essas perguntas, tá? Então, tudo isso aqui, olha, tem 15 perguntas. Não precisa escrever no caderno e me responder. Isso aqui é para você avaliar o seu texto. Eu vou ver isso aqui no seu texto, na sua entrevista. Na apresentação, ficamos conhecendo um pouco sobre a pessoa entrevistada? Ou seja, na sua entrevista, depois que eu ler, eu vou saber um pouco mais sobre quem você entrevistou? Tem informações importantes? Tem adjetivos que a descrevem? O que é isso, professora? Adjetivos. São aquelas palavrinhas que a gente usa para qualificar alguma coisa. Então, por exemplo, olha, eu estou entrevistando a minha mãe, que é uma pessoa muito guerreira, muito trabalhadora. Guerreira, trabalhadora, são adjetivos que descrevem a minha mãe. Olha, eu estou descrevendo a minha irmã, meu pai, o meu pai é muito bravo, muito estudioso. Meu irmão, eu estou entrevistando meu irmão, ele é muito chato, né? Adjetivo não é só coisa boa. A gente pode também falar coisas ruins, por exemplo, o ovo podre. Podre é um adjetivo, está qualificando esse ovo, né? Então, na sua entrevista, você usou adjetivos, você fala sobre essa pessoa assim, descrevendo. A linguagem foi formal ou informal? Foi a melhor escolha? Por quê? Vamos supor que você tenha feito uma entrevista com uma linguagem informal. Será que foi a melhor escolha? Lembrem-se de que quando a gente produz uma entrevista, ela será lida por várias pessoas. Então, se eu coloco alguns jargões, algumas gírias muito específicas, por exemplo, da minha faixa etária, será que uma pessoa mais velha, uma pessoa que não convive no mesmo ambiente que eu, vai entender? Lá na aula 1 eu dei um exemplo, né? Você, estou entrevistando meu vizinho. Aí eu falo para ele, e aí, o que você gosta? Eu gosto de dar uns peão lá no bailão. Aí você escreve isso. Aí eu conheço um pouco, tem muitas coisas de vocês, assim, de gírias que vocês usam que eu não sei. Aí alguém vai ler essa entrevista, porque a gente vai veicular, né? A gente vai divulgar. Será que essa pessoa vai entender o que é dar uns peão no bailão? Né? Será que não é melhor a gente falar que a pessoa gosta de passear, gosta de ir ao baile, de ir a festas, né? Então pense muito bem a respeito da linguagem que você vai utilizar. Manter-se a linguagem do entrevistado de forma fiel. Gente, às vezes, nós estamos entrevistando uma pessoa muito humilde, né? Uma pessoa que comete ali, né, alguns erros de gramática, alguma coisa. Só que aí, se essa é a maneira que a pessoa fala, essa é uma característica dela, do meu entrevistado. Então, eu preciso manter da maneira que ele fala. Tá? Então, você vai escrever da maneira que ele falou. Então, você falou, nós gosta, pode escrever dessa maneira, tá? E depois eu vou ensinar para vocês como que a gente destaca isso no texto, como se, mantendo-se ali a linguagem. Ou se às vezes você vai entrevistar uma pessoa muito estudada, muito culta, como, por exemplo, aquele entrevistado que a gente viu, o John Lamke, da Universidade lá dos Estados Unidos, ele é uma pessoa muito estudada, ele tem uma linguagem muito técnica também, né? Então, eles mantiveram também a linguagem que ele fala, porque a gente não pode mudar o jeito que ele fala. Se ele usa aqueles termos, ele fala daquela maneira, a gente tem que manter ali uma fidelidade a respeito do meu entrevistado. Quem é o público-alvo? Gente, vocês estão produzindo entrevistas para várias pessoas, porque a gente vai divulgar. Então, eu sou o público-alvo, sua mãe, seu irmão, seus colegas de sala, os outros professores, todos nós, tá? Você está produzindo essa entrevista para nós lermos. A voz do entrevistador e do entrevistado foram percebidas na entrevista escrita? Como assim? Se eu estou ouvindo a voz no escrito, não é bem isso. É assim, eu consigo saber, por exemplo, que quem está falando
é o meu entrevistado, igual se é a minha avó, que é uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito brava. Eu consigo saber que é ela que está falando? Eu não mudei o jeito que ela fala para ficar parecido com o jeito que eu falo. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. A gente não muda o jeito que a pessoa fala, e se também dá para perceber que eu estou fazendo uma pergunta. Não se esqueçam que as perguntas sempre têm um ponto de interrogação no final. Organize sua entrevista de forma bem bonitinha, bem correta, organizada, tá? Desculpa. Vocês definiram um tema? Vocês falaram sobre qual tema? Gente, lembre-se, uma entrevista tem que ter um tema. Não dá para estar entrevistando uma pessoa perguntando tudo e qualquer coisa. Tipo, o que você acha do céu? Não é uma entrevista que a gente deva fazer, né? Então, vamos falar da vida pessoal. Olha, quais são suas experiências aqui nesse bairro, aqui nessa cidade? Sua experiência de vida, sua experiência com casamento, sua experiência tendo filhos, tá? As perguntas e respostas têm coerência entre si. Então, você perguntou uma coisa, a pessoa respondeu aquilo, tá certo? Né? Ou será que eu perguntei uma coisa, a pessoa respondeu totalmente outra, ou eu confundi as respostas, escrevi errado? Então, leiam a produção de vocês. E aqui da questão do Word, é só se vocês forem me mandar, mas pode ser por escrito no caderno também, tá bom? E aí depois, olha, tem desvios ortográficos de acentuação gráfica? Será que eu não estou mandando uma entrevista com erros? Eu vou corrigir para vocês corrigirem novamente, mas se vocês já prestarem atenção antes, vocês vão evitar um trabalhão, né? Os sinais de pontuação, olha, importantíssimo, pessoal, não se esqueçam, pergunta sem ponto de interrogação, tá? Você colocou o ponto de interrogação lá na pergunta, colocou o ponto final, colocou a vírgula, tá? A observância nominal e verbal entre palavras, só que a gente vai falar também, nós vamos entrar nesse assunto na sala de aula, mas tipo assim, gente, a não ser quando a pessoa já fala, né, dessa maneira, você que é um estudante, você que está produzindo a entrevista, você está entrevistando duas pessoas, você vai falar assim, vocês gostam de trabalhar onde vocês trabalham? Né? Vocês que estão escrevendo, vocês vão ter que falar, vocês gostam de trabalhar no local em que trabalham. Ou seja, estou usando todos os verbos, pronomes, tudo corretamente, flexionado no plural. Essa pergunta 3 aqui é sobre isso, tá? A repetição de palavras ou ideias, será que na sua entrevista, na sua pergunta, na resposta, a pessoa não ficou se repetindo demais? Dá uma olhadinha nisso para revisar. E os parágrafos estabelecem entre si ligações de sentido, ou seja, a entrevista, do início ao fim, ela tem um tema, ela está organizada de uma maneira coerente, que dá para eu entender, porque a gente não pode mudar a ordem de pergunta e achar que vai ficar tudo certo, que vai dar para entender tudo, tá? Observem já no livro de vocês as perguntas que foram feitas, as entrevistas que foram feitas, para vocês terem uma ideia, ok? E aqui, pessoal, as aulas 7 e 8 ficam ali para o próximo vídeo, que na verdade vão ser orientadas na aula online. Então, esse aqui é o último vídeo da nossa sequência de atividades 1, que fala sobre entrevistas. Ok? Qualquer dúvida, vocês já sabem. Podem perguntar para mim. Até a próxima.